Ei. Quem é o No jantar, pá, ninguém se mete os pés. Tem que ser já quase junto à parede. Boa noite, Toastmasters. Alguém dos presentes nesta sala tem alguma fobia? Já digo, eu não gosto de aranha. Eu tenho. Aranhas, espaços, alturas. Alturas tenho um bocadinho quando salto do avião. Eu tive em tempos vespofobia. O que é isto? É a fobia das vespas. Não ovelhas, mas vespas. A minha relação com as vespas começou desde os meus 5 anos de idade, mais ou menos. Eu estava no jardim, com o meu irmão a estudar, e havia uma vespa que andava a passear ao pé de nós, e o meu irmão andava com o caderno a tentar acertar na vespa para a matar. E eu dizia, não faças isso, que ela vai nos morder, não faças isso. É claro que a vespa, quem que havia de morder? A mim, claro, não ao meu irmão, que andava a tentar matar a vespa. Isto passou-se, as minhas férias da escola eram passadas no Jerez, porque a minha mãe é do Minho, e então íamos muitas vezes para o Jerez. As pessoas que conhecem o Jerez sabem que há muitas vespas devido às flores, ao pólen, portanto aquilo tudo, aquela natureza espetacular, também tem o inconveniente, ou portanto as vespas são necessárias à natureza, de ter vespas. E então eu sempre que lá ia, uma vez ou outra era mordida por uma vespa, sempre brincávamos assim. Há uns 10 anos atrás, fui novamente fazer férias no Jerez e estava numa cascata e de repente houve uma vespa que me picou. E eu, em stress, devido ao meu medo, comecei a gritar muito. E a chorar, e a berrar, e tudo isto no meio do nada, de uma cascata. As pessoas conhecem o Jerez, que é uma natureza espetacular, uma natureza viva, espetacular, sem introdução do homem. Então estava eu naquele aparato todo, é claro que as amigas das vespas ouviram-me gritar, vieram ajudar e fui-me a ferrar mais. Portanto, nesse dia ferraram 4 vespas. Eu desenvolvi uma alergia, uma pequena alergia. Passada uma semana fui fazer o Interrail. Estava no comboio com os meus amigos e nesse verão, foi um verão com muitos incêndios. E o comboio parou na zona, portanto tínhamos arrancado de Lisboa e o comboio parou na zona de Santarém. E então, devido aos incêndios, estávamos parados, os meus amigos saíram do comboio para ir ver o que é que se passava, o que é que não se passava, fiquei no comboio. De repente há um deles que chega e traz uma vespa enorme no braço. Eu olho para a vespa, começo a entrar em pânico, e quem é que a vespa vai morder? É mim, claro. Cheguei, portanto, no comboio a Berlim. Em Berlim comecei a fazer uma grande reação, portanto, à mordura da vespa. Uma grande alergia. Fui ao hospital e, por acaso, nesse mesmo verão, havia uma praga de vespas em toda a Europa. E o meu Interrail, o itinerário do meu Interrail era na Europa toda, parte dela. Então eu não conseguia fugir das vespas, porque as vespas estavam em todo lado. E então, aquilo que eu fiz foi ter que decidir. Portanto, em Berlim disseram, sim senhor, você tem uma grande e forte alergia, deram-me os medicamentos e disseram, se mais uma vez você for mordida, toma aqui estes medicamentos, TCOS e dirija-se por favor ao hospital. Eu estava muito chateada com os meus amigos, eu estava sentada no passeio, a pensar o que é que eu ia fazer à minha vida. Ia continuar com o Interrail e ter que lidar com aquelas vespas o dia todo, nós passávamos muito tempo fora, nos jardins, a comer, etc. Ou então ia para casa e fechava-me em casa, porque até da minha própria casa podiam aparecer vespas para me morder. E então decidi, como é óbvio, continuar com o Interrail, porque eu não ia desistir de fazer o Interrail por causa de um animalzinho tão simpático que são as vespas. Então aprendi a lidar com elas, portanto, qual foi a minha estratégia? Foi um chamado tratamento de exposição, portanto eu tinha que estar ali na presença delas, só que em vez de entrar em pânico, em vez de começar a gritar, em vez de começar a ficar com, portanto, todos os sintomas de pânico que as pessoas têm, comecei-me a controlar interiormente e comecei a conseguir lidar com elas. Portanto, elas aproximavam-se, eu ligeiramente, gradualmente ia-me afastando delas, sem fazer alarido, ou seja, e assim consegui ultrapassar a minha fobia de vespas e
E hoje em dia consigo estar ao pé delas sem ninguém se aperceber que eu tenho essa fobia e que tenho esse medo das vespas. Portanto, para mim, foi uma evolução como pessoa em termos de controlar os meus medos, as minhas ansiedades e a minha fobia àquele animalzinho tão simpático. Obrigada.